hoje você vai conseguir entender o porquê que isso acontece, tá? E você também se sente assim quando chega essa época do ano? Me conta aí. Coloca aí nos comentários para mim. Como você se sente quando vai chegando essa época do ano? E eu entendo que pode ser frustrante olhar para trás, ver que mais um ano se passou e sentir que as coisas não saíram da forma como planejado. Mas o que você não sabe é que tem alguns padrões por trás, algumas situações que sempre acontecem na sua vida e que você não tem conhecimento. E por isso você não está conseguindo avançar, tá? Mas hoje eu vou compartilhar 4 passos para que, se você colocar em prática ainda esse ano, eu tenho certeza que você vai se tornar muito mais confiante para alcançar os seus objetivos. Então já pega aí o papel, já pega a caneta para você anotar, tá? Mas antes de iniciar, eu quero que você saiba que você não está sozinha. Que há sim uma maneira de superar esses desafios e mudar esses padrões. Mas para que você consiga entender tudo que eu vou trazer aqui, eu preciso que você fique até o final dessa live, para que você compreenda, para que você entenda, para que faça sentido para você e você então consiga colocar em prática esses 4 passos, tá? Porque não adianta eu trazer aqui para vocês se não fizer sentido para vocês. Não adianta eu simplesmente chegar aqui e falar, ó, faz isso. Tá, mas por que eu devo fazer isso? Né? Qual o sentido de eu fazer isso? Então, eu preciso trazer aqui essa explicação para vocês, tá? E aí, eu preciso que vocês fiquem até o final dessa live para que vocês consigam, então, compreender e entender o sentido disso, tá? Esses 4 passos. Combinado? Então, já aproveita, clica nesse aviãozinho aqui embaixo e envia para as amigas, para que elas também tenham a oportunidade de aprender e colocar em ação ainda nesse ano, para que 2025 seja diferente. Sim, porque se você quer que o seu 2025 seja diferente, você precisa se movimentar agora, não é o ano que vem não, chega de ficar esperando, tá? Você precisa colocar em prática hoje, nada de ficar esperando o ano acabar, nada disso, tá? Então bora? E eu tenho certeza que essa live vai virar muitas chaves na cabeça de vocês e vocês vão conseguir entender e compreender o porquê você não foi mais longe, tá? Vamos começar então? Deixa eu só tomar minha água. Pra gente dar início. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que nós temos bloqueios e travas emocionais. E que nós carregamos esses bloqueios e essas travas sem nem perceber. E essas travas, esses bloqueios, eles podem surgir de experiências passadas, dos medos ou insegurança, de algo que você deseja, de algo que você quer fazer, mas devido a tudo que você vivenciou, você trava, você não consegue avançar. Então, esses bloqueios e essas travas, eles são como correntes invisíveis que te mantêm parada, mesmo quando você deseja seguir em frente. Esses bloqueios, eles são barreiras mentais que te impedem de avançar, que impedem o seu progresso, tá? E eles podem, na maioria das vezes, surgir de experiências negativas ou do medo do desconhecido,
tá? Por exemplo, quando você era criança, quando você era adolescente e você tinha que apresentar algum trabalho. E aí você decorou tudo que você tinha que falar, você estudou, decorou, para chegar lá na hora fazer uma apresentação perfeita, não esquecer de nada. Só que você chegou lá na hora, te deu um branco e você esqueceu o que você iria falar. Já aconteceu isso com você? Me conta aí. Se já aconteceu isso com você, isso pode ter te levado a desenvolver um bloqueio e um medo de falar em público. E isso gerou um bloqueio que te impede de tentar coisas novas, de superar desafios, criando ali uma sensação de insegurança, uma sensação de estagnação. Então, por medo de falhar, você trava, você nem avança, você nem faz o que precisa ser feito. Outro ponto importante que te paralisa são as crenças limitantes. E você precisa entender que crença é tudo aquilo que você acredita. Seja porque você cresceu ouvindo algo de alguém, ou porque você viu acontecendo alguma coisa e trouxe isso para você como uma verdade, ou porque de fato você vivenciou algo, você teve uma experiência, você sentiu na pele. Então essas crenças limitantes, elas são ideias que nós temos sobre nós mesmas, sobre as pessoas, sobre situações, sobre o mundo em geral. E elas podem ser coisas como: eu não sou boa o suficiente, ou eu não mereço ser feliz, ou homem só muda de endereço, homem é tudo igual, só muda de endereço. Ou, rico é tudo desonesto. Para ser rico eu tenho que passar a perna nos outros. Impossível eu conseguir ser rica trabalhando honestamente, sendo honesta. Isso são crenças. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Então, isso são crenças. Tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você acredita. E quantas coisas que você cresceu ouvindo e tem como uma verdade absoluta para você. Já parou para pensar nisso? Quantas crenças, quantos pontos de vistas você tem que você acredita? Só que muitas dessas crenças, elas são formadas ainda na nossa infância. Só que elas vão sendo reforçadas ao longo da vida. Você vai crescendo, vai vivenciando outras experiências e vai reforçando essas crenças. Só que essas crenças, elas te impedem de alcançar o seu potencial. Elas te fazem duvidar das suas habilidades, elas te mantêm na zona de conforto. E elas aparecem de forma muito sutil. São pontos de vistas que você tem em relação a algo, em relação a pessoas, a alguma coisa. São aqueles pensamentos negativos que você nem para prestar atenção. E esses pensamentos negativos, eles estão impedindo o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional. Eles estão afetando a sua felicidade e a realização dos seus sonhos. Já parou para pensar? A gente não para pensar. O pensamento, ele vem. É no automático. A gente não para prestar atenção no que a gente está pensando. Porque já está automático. Só que a partir de hoje, você vai começar a prestar atenção quando esses pensamentos negativos vier. Tá? As crenças limitantes, elas podem restringir a visão que você tem de você mesmo.
elas podem distorcer essa visão. E elas também podem desencadear estresse, ansiedade, além de contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas, tá? Então, quantas vezes você já se pegou pensando: eu não sou capaz de fazer isso não. Nossa, eu não mereço. Isso não é para mim. Para mim, nossa, não tem jeito. Isso não vai dar certo. Esses pensamentos e essas crenças limitantes são ideias que adotamos. São como uma voz interna que fica aqui, falando na sua cabecinha. Só que essa vozinha, ela te sabota. Essa vozinha te impede de avançar, de seguir, de acreditar, de confiar. Mas é totalmente possível calar essa voz e mudar esses pensamentos. Trocando essas crenças, você vai aprender hoje, tá? Como é que você vai trocar isso. Mas perceba uma coisa. Perceba como uma coisa puxa a outra. Porque quando você está acostumada a se colocar para baixo, a se depreciar, a desacreditar de você, a achar que você não merece, que você não é boa, achar que tudo é muito difícil, que tudo para o outro é mais fácil, mas para mim é difícil demais. Quando você já está acostumada a se sentir assim, a pensar dessa forma, você começa a perceber que você fica num ciclo vicioso de repetições de padrão. Na verdade, quando você está no automático, você nem percebe isso, né? Mas você fica ali, naquele ciclo vicioso, naqueles comportamentos de padrões negativos, e você vive num looping. Uma hora vem aquela vontade de fazer, de acontecer, e aí, nossa, eu tô muito empolgada, agora vai. E daí a pouco você já desanima, já desiste. Já procrastina, já não faz o que precisa fazer, já enrola para fazer o que se requer ser feito. E aí você não sai do lugar. E você mesma se sabota. Tá fazendo sentido? Fala para mim aí se vocês percebem esses comportamentos. Só que por que isso acontece? Já parou para pensar? Por que isso acontece? Isso acontece porque você está acostumado a viver assim. Esses pensamentos já estão no automático. Porque quantos anos você vem repetindo esses mesmos padrões de pensamento, de comportamento? Você já está condicionada a viver agindo dessa forma. E aí você vai precisar aprender a mudar isso. Talvez seja a procrastinação, o medo de falhar, ou também a tendência de priorizar as necessidades dos outros antes das suas. E você vai precisar identificar para que você então consiga quebrar esses padrões e avançar. Tem um outro ponto aqui que eu preciso trazer para vocês, que é muito importante, que são as lealdades sistêmicas. E o que é isso? O que são essas lealdades sistêmicas? Essas lealdades sistêmicas são vínculos invisíveis que temos com a nossa família.
elas são como um compromisso inconsciente que nós fazemos para nos mantermos conectados às pessoas do nosso sistema familiar. E muitas vezes você repete os mesmos padrões do seu sistema familiar, mesmo que isso não seja benéfico para você. Mas por um amor cego, por uma necessidade de pertencer a esse sistema familiar, você acaba repetindo esses padrões. Só que pertencer, você já pertence. Quando nós nascemos num sistema familiar, nós já pertencemos àquele sistema, independente do que eu faço. Independente se eu faço algo bom ou não, eu já pertenço, eu tenho o meu lugar de pertencimento. Só que às vezes a gente esquece disso, que não tem nada que eu faça que me faça perder esse lugar. E por uma questão de lealdade, eu acabo repetindo os mesmos padrões. Você acaba repetindo os mesmos padrões do seu sistema familiar. E como isso pode afetar a sua vida? Vamos ver? Essas lealdades, elas podem te impedir de avançar de várias maneiras. Você pode se sentir que não deve ser bem-sucedida, porque os seus pais ou os seus irmãos não são bem-sucedidos. E aí, você pode ter um medo inconsciente, tá? Isso tudo são dinâmicas inconscientes. A gente não para pensar sobre isso. Mas é como se fosse, nossa, minha mãe não é bem-sucedida, meu pai não é bem-sucedido, os meus irmãos, as minhas irmãs não são bem-sucedidas. E se eu for bem-sucedida, eu vou estar traindo a minha família. Ou você pode pensar inconsciente, né? Você pode desenvolver esse padrão de seguir ali os mesmos caminhos, de enfrentar os mesmos problemas familiares. Por exemplo, se na sua família há um histórico de relacionamentos difíceis, você pode achar que, eu não mereço um parceiro amoroso, eu não mereço ter um parceiro respeitoso. E aí você pode atrair parceiros para repetir os padrões de comportamento que você viu na sua casa. Quando você era criança, você viu. Você percebeu como os seus pais se relacionaram. E aí, se tinha muita briga em casa, se não tinha respeito um com o outro, você viu. Então, a tendência é repetir esses padrões. Se o seu pai traía sua mãe, por exemplo, pode ser que você busque um marido que vá te trair. Para quê? Para repetir os mesmos padrões. Você pode acreditar em ideias como, na minha família ninguém faz isso. Ou eu não posso ter sucesso se ninguém na sua família alcançou um sucesso profissional. Pode ser que você evite buscar uma promoção ou uma nova oportunidade de emprego. E aí você fica ali, naquele emprego, passando, por todos os perrengues, por todos os aborrecimentos, por medo de sair e arrumar um emprego melhor. Você pode se sentir que ao se destacar, você está deixando a sua família para trás. E isso tudo são dinâmicas inconscientes, tá? Tô aqui lembrando mais uma vez. Você não para pensar. O seu racional quer mudar. O seu racional quer sair daquela situação, quer crescer, quer ganhar dinheiro, quer ter um relacionamento saudável, um corpo saudável.
mas 5% só das nossas escolhas são feitas de forma consciente. 95% das nossas escolhas são inconscientes. Então, na maioria das vezes, você escolhe de forma inconsciente, eu escolho de forma inconsciente. Até que a gente tenha clareza, até que a gente traga para a consciência, e aí a gente consegue então escolher e fazer um pouquinho diferente. E mesmo, por exemplo, com potencial para estudar, para se formar, para fazer uma faculdade, para ter uma profissão, você pode começar e não acabar. Ah, entrei numa faculdade, mas logo desisti. Ah, não quero fazer mais não. Cansei. Ou você nem se permite entrar numa faculdade. Por quê? Porque ninguém na família foi para a universidade. Ninguém na família estudou. Ninguém na família tem uma profissão. Né? No caso das mulheres, que antigamente muitas mulheres não podiam trabalhar. Então você acaba se mantendo fiel a esse padrão. Pode haver também uma crença de que dinheiro é a raiz de todos os males. E isso te impede de buscar uma estabilidade financeira ou de investir nos seus sonhos. Esses são alguns exemplos que mostram como as lealdades sistêmicas elas podem ser barreiras invisíveis que te impedem de viver plenamente, de alcançar os seus objetivos, de avançar, tá? Tá fazendo sentido aí? Então, vamos lá. Ah, Renata, e agora? O que eu faço? Eu já descobri que eu estou sendo leal ao meu sistema familiar. Eu já descobri que eu não avanço porque eu tenho crenças limitantes, porque eu tenho padrões de comportamentos negativos. E o que eu faço? Como que eu vou sair dessa lealdade sistêmica? O primeiro passo é identificar quais os padrões ou crenças você está seguindo de forma inconsciente. Então, você pode identificar, você vai começar a prestar atenção agora na sua família, na história da sua família. No seu contexto familiar. E aí você vai começar a identificar, nossa, minha mãe faz isso, eu também faço. Por exemplo, quando eu engravidei, eu trabalhava fora, trabalhava numa empresa como auxiliar administrativo. Mas quando eu descobri que eu estava grávida, foi muito difícil para mim continuar trabalhando fora e deixar o meu filho com alguém para ser cuidado. E nada contra quem faça isso, tá? Eu tô contando a minha experiência, a minha versão, o porquê que era tão difícil para mim. Na época, eu não entendia nada disso, de questão de lealdade sistêmica, nada. Nem nunca tinha ouvido falar de constelação familiar, nada. Na época, eu estava totalmente fora, né, dessa busca pelo autoconhecimento. Só que era muito difícil para mim ter que deixar meu filho com outra pessoa para eu trabalhar. Isso era algo assim que nem passava pela minha cabeça. Então eu decidi que eu iria ficar em casa cuidando do meu filho. Hoje eu consigo perceber o porquê eu estava sendo leal à minha mãe, leal às mulheres do meu sistema familiar. Porque a minha mãe sempre trabalhou em casa, sempre cuidou da gente. As minhas avós, né, tanto materna quanto paterna, sempre foram do lar, sempre cuidaram ali dos seus filhos, da casa, do marido.
Então, para mim, era muito difícil fazer diferente. Eu não tinha essa consciência. E eu comecei a trabalhar em casa com confeitaria. Eu fazia bolos, doces, depois fui para o ramo de decoração de festas. E olha para vocês verem como é interessante. A minha mãe, ela fazia doces para vender. A gente morava na roça e a minha mãe, ela fazia doces para serem vendidos na feira. Tinha uma pessoa lá, né, dessa comunidade que levava para Juiz de Fora. E aí ela fazia taxadas e taxadas de doce. Doce de fruta, de manga, doce de limão, doce de goiaba, de laranja, doce de leite. E eu fui para qual caminho? Para o mesmo caminho. Consegue perceber a lealdade sistêmica? Consegue perceber a repetição de padrões? Só que eu não fazia doce de leite, doce de goiaba, doce de manga. Eu fazia bolo, eu fazia brigadeiro, eu fazia docinhos. Mas o segmento era o mesmo. Tá? Então você pode começar a prestar atenção nos padrões ali do seu sistema familiar para você conseguir identificar o que você vem repetindo. Depois que você fizer isso, você vai se perguntar se essas crenças realmente reflete quem você é ou quem você deseja ser. Realmente é isso que eu quero para mim? Eu quero continuar fazendo doce? Eu gosto do que eu faço, no meu caso, né? Na época eu gostava muito do que eu fazia. Mas chegou uma época que isso foi perdendo sentido para mim. E aí eu me descobri numa nova profissão, que é nessa área de terapia, porque aí depois eu comecei a buscar o autoconhecimento. Desde 2016 que eu venho nesse processo de autoconhecimento. E há mais de 4 anos eu trabalho como terapeuta, eu auxilio mulheres, eu ajudo mulheres a se redescobrir, a se fortalecer, a curar as suas feridas emocionais. Então você vai parar e vai pensar, realmente, é isso que eu quero para mim? Eu estou fazendo por uma escolha minha ou por uma lealdade? Essas crenças que eu tenho aqui, realmente isso reflete quem eu sou ou a mulher que eu me desejo tornar? Esses são os primeiros passos para que você permita criar o seu próprio caminho e definir ali as suas metas, os seus objetivos. E caso você não consiga fazer isso sozinha, eu tenho um processo terapêutico onde eu utilizo várias abordagens que vai acelerar esse processo e vai te fazer entender e romper essas lealdades sistêmicas. E uma dessas abordagens que eu utilizo é o diagnóstico sistêmico, que é uma técnica que tem como objetivo identificar quais as dinâmicas estão travando a sua vida. Então, como que funciona? Você vai me trazer um tema, uma situação que você precisa olhar, e esse diagnóstico ele vai te mostrar o que está travando. Ele é realizado com bonecos no campo sistêmico e ele traz com precisão as travas que estão te impedindo de ter mais abundância, mais fluidez. Através desse diagnóstico, é possível você olhar para essas travas, para a origem dessas travas. E é possível você olhar para várias áreas da sua vida em um único diagnóstico. Então, é possível você olhar para a sua área financeira, profissional, familiar, relacionamento, saúde, enfim, tá? E por que eu deveria fazer esse diagnóstico sistêmico? É simples, para tratar a gente precisa identificar a causa, certo? Você realizando o diagnóstico sistêmico, você vai ter clareza do que está travando a sua vida e por onde você deve começar.
Então, ele serve para te dar um norte. Primeiro, você realiza o diagnóstico, identifica, vê ali o que está bloqueando, quais são as travas, e aí depois você decide como e quando quer tratar. Além dessas situações que eu trouxe aqui para vocês, tem também os traumas e as feridas emocionais. Os traumas, eles são experiências mais intensas e dolorosas que deixam marcas profundas na nossa mente. Eles podem ser causados por eventos como um acidente, a perda de alguém, perda de algo, ou situações de violência. E quando esses traumas não são tratados, eles podem te fazer reviver essas experiências repetidamente, afetando seu bem-estar, dificultando seu avanço na vida. E isso acontece porque o nosso cérebro, ele tenta nos proteger de novas ameaças. Mas a gente acaba ficando preso no passado. Então, a gente precisa olhar para isso para conseguir, então, ressignificar aquela história e sair dessa dor, fazer diferente. Já as feridas emocionais, elas são como machucados que a gente carrega dentro de nós. E essas feridas, elas podem ser causadas por rejeição, por abandono, por humilhação, por injustiça, por traição. E elas afetam a sua autoestima, a forma como você se relaciona com os outros. E quando essas feridas não são curadas, elas podem te fazer reagir de maneira exagerada a situações ali do seu cotidiano. Então, elas acabam impedindo de você ter conexões com pessoas, relacionamentos saudáveis. Porque você acaba ficando ali com o pé atrás. E não se entrega, não se permite confiar, não se permite vivenciar novas experiências. Por quê? Porque eu já estou tão ferida, eu já estou tão machucada. Agora que você já entendeu por que você não foi mais longe, eu vou te revelar os 4 passos para você ter mais confiança e avançar em 2025. Então já aproveita, anota essas dicas aí para começar a colocar em prática hoje. E se você se comprometer em colocar em prática o que eu vou te ensinar agora, eu tenho certeza que você vai conseguir liberar muitos bloqueios na sua vida. Então já anota aí. O primeiro passo: reserve um tempo para refletir sobre as suas emoções e os padrões de comportamento. E, se possível, anote os pensamentos que vêm. Aqueles pensamentos negativos que vêm. Anota. E aí, anota como você se sente. Observa o que aconteceu antes desses pensamentos negativos surgirem. O que aconteceu? Foi uma briga com seu marido? Foi uma discussão com seu filho? Foi algo que você queria fazer e não fez? Foi um problema no trabalho, uma situação, um conflito no trabalho? O que aconteceu? Anota. Isso é importante, tá? Isso vai te fazer identificar quais os padrões que sempre se repete para que você tenha esses pensamentos, para que você pense,
para que você tenha esses sentimentos. Tá? Então é importante, você anotando, você vai conseguir identificar, ó, sempre acontece aqui. Ai, me senti um fracasso, nossa, me senti tão para baixo, tão desanimada. Ah, aconteceu isso. Ai, ontem, o que aconteceu? Foi isso. Você vai começar a identificar os padrões ali, o que sempre, os comportamentos que sempre acontecem, os gatilhos que sempre acontecem e que desperta esses pensamentos e esses sentimentos em você. Segundo passo, você vai fazer uma lista das crenças limitantes que você tem em relação a você, em relação ao seu corpo, em relação à sua família, em relação ao dinheiro, em relação a relacionamentos, ao seu trabalho, de uma forma geral. Quais são as crenças limitantes que eu tenho? Liste todas. Quanto mais você conseguir listar, melhor. O terceiro passo, depois que você listou essas crenças limitantes, agora você vai questionar essas crenças. Você vai, tá lá, por exemplo, eu não consigo dirigir, não consigo aprender a dirigir, tá? Um exemplo. Digamos que você queira, né, fazer uma autoescola, queira aprender a dirigir, mas começo, paro, não tenho muita paciência, acho que eu já passei da idade, que eu já tô velha para isso, que eu não sou capaz de aprender mais. Você vai questionar. Por quê que eu não sou capaz de aprender a dirigir? Quem eu conheço que foi lá e aprendeu a dirigir e hoje dirige para todo lado? Porque se uma pessoa foi lá e conseguiu fazer, por que eu não posso conseguir fazer? Então você vai começar a questionar essas crenças e você vai substituir essa crença negativa, esse pensamento, essa crença limitante por afirmações positivas. Você colocou lá, por exemplo, não sou capaz de aprender a dirigir. Na frente, o que você vai colocar? Eu sou capaz de aprender a dirigir. Eu posso aprender a dirigir. Então, você vai trocar essas afirmações. E aí, depois, você vai riscar essas crenças limitantes e você vai ler todos os dias apenas as afirmações positivas. Tira aí 5 minutinhos, 10 minutinhos, e aí assim, tô no ônibus, indo pro trabalho, lê. Antes de dormir, lê. 5 minutinhos do seu tempo que você tirar, você vai começar a trocar essas crenças limitantes pelas crenças fortalecedoras, que é aquilo que você acredita. E mesmo que ainda você faça esse exercício, mas não tô vendo muita coisa não. Não tô acreditando, isso para mim ainda não ressoa como uma verdade. Não tem problema. Só faça. Porque lembra que a gente falou que tem anos e anos e anos que você vem repetindo os mesmos padrões de comportamento? Então é muito natural, você não vai conseguir trocar isso da noite para o dia. É um processo, mas só faça. O quarto passo, seja consistente. Comece com pequenos passos em direção aos seus objetivos. E celebre cada conquista. Celebre! Uhul! Consegui! Algo que você antes não conseguia fazer. E agora você já consegue fazer.
Celebre, 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 comemore as pequenas vitórias. Anotou tudo? Boa! Então, para superar esses desafios, é importante você buscar se conhecer. Conhecer o que você gosta, o que você não gosta, o que te motiva, o que te dá prazer. Porque sim, nós precisamos ter momentos de prazer. A vida não pode ser só trabalho, só sofrimento. Não. E você também não precisa ficar esperando só chegar o fim de semana para curtir, para aproveitar, não. Para descansar, não. Você pode colocar pequenas ações no seu dia a dia que te dê prazer. Mas para que você faça isso, você precisa saber o que você gosta. E eu sei que tem muitas mulheres que se perderam. Se perderam de si, já não se conhece mais, já não sabe mais o que gosta, o que motiva, e tá tudo bem. Nesse caso, o apoio de uma profissional vai te ajudar muito. E se esse é o seu caso, eu posso te auxiliar nesse processo de autodescoberta, de descobrir, redescobrir o seu valor. Quem é você de verdade, o que você gosta, o que te motiva, o que te faz bem. Outra coisa também que ajuda, que auxilia, que é importante, é você ter um tempo para meditar, um tempo de oração, de reconectar com Deus, com o eu superior, independente da sua crença. Isso é importante, a gente precisa parar, cuidar do nosso espírito também. Isso também é importante. Isso também vai te ajudar nesse processo. Você pode incluir práticas de autocuidado no seu dia a dia, porque isso também vai te ajudar a processar essas emoções, a entender a origem desses bloqueios. Você pode, sei lá, ler um livro que você gosta, sair para conversar, ter um tempo de qualidade com as suas amigas, ligar para alguém, para conversar, rir, brincar. Você pode sair para passear com seu cachorro, tomar um banho quente, brincar com seus filhos, se você tiver. Ou, eu quero deitar, ficar quietinha, sozinha, assistindo um filme, uma série. Ok. Você pode se permitir ser cuidada. Vou fazer uma unha, vou hidratar meu cabelo. Isso também é importante para ir resgatando essa autoestima, essa confiança. Isso vai te ajudar a entender a origem desses bloqueios e aí desenvolvendo novas perspectivas. E com paciência e compromisso com o processo, é possível transformar essas barreiras em oportunidades de crescimento e ter uma vida mais leve, com mais alegria, com prazer de viver. Não é um passe de mágica, não é milagre, não é um passe de mágica. Você não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Mas é possível, com compromisso, com paciência, fazendo um passinho de cada vez. É possível você transformar essas barreiras em oportunidades de crescimento para que você tenha uma vida mais leve, com mais alegria, com mais prazer. É possível você ressignificar as suas crenças, a forma como você se vê
Isso vai fazer com que você se sinta muito mais confiante, muito mais segura para ir em busca dos seus sonhos. Eu disse que eu iria compartilhar 4 passos, né? Mas foi muito mais do que isso. Bom, então é isso. E eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Ela vai ficar salva no feed. E você pode ver e rever. E se quiser, salva para não perder, anota todas as dicas que eu trouxe aqui. Porque você colocando em prática, eu tenho certeza que o seu 2025 vai ser muito diferente. Se você começar a colocar em prática todas essas dicas que eu trouxe, você vai conseguir, aos pouquinhos, ir resgatando a sua identidade, quem você é de verdade, o que você gosta. E você vai se sentir mais confiante, você vai conseguir trocar essas crenças que vem te limitando durante todos esses anos. Sair desses padrões de comportamentos negativos. Sair dessas lealdades sistêmicas e ter consciência, ter clareza e conseguir fazer melhores escolhas no seu dia a dia. Então, não esqueça de curtir, de comentar qual dessas dicas você mais gostou, qual fez mais sentido para você, se você já pratica alguma dessas dicas, qual você vai começar a praticar. E eu já vou ficando por aqui. Então, gratidão, muito obrigada. E espero que vocês fiquem bem. Tenham um excelente dia. Um beijo e até a próxima.